Se você clicou nesse vídeo é porque com certeza você quer ler a Bíblia e às vezes não consegue entender, tem dificuldade. Então hoje eu separei 5 diquinhas para te ajudar com a leitura, para que fique mais leve, para que você entenda e para que seja bênção na sua vida. Dica número 1, comece com passagens fáceis de entender. Eu poderia dizer aqui para vocês os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, são fáceis no entendimento, Salmos, Provérbios, maravilhoso você pegar Provérbios aí, ler um por dia, perfeito, você completa o seu mês e vai adquirindo aí essa sabedoria. Tem algumas histórias bem legais também, que são bem curtinhas, por exemplo, a história de Jonas, Esther, Ruth, então dá pra você começar por aí. Às vezes quando a gente fala em ler a Bíblia, as pessoas já querem começar de Gênesis, e aí você vai começando a entender, aí daqui a pouco entra Êxodo. O início é legal, mas aí depois começam as leis, aí você fica meio perdido, vai achando um pouco mais chato. Então se você não tem esse hábito e nunca leu antes, comece pelos evangelhos ou então por essas histórias que eu dei as dicas aí pra vocês. Segunda dica, escolha uma tradução que você goste, que seja fácil de entendimento. Tem algumas traduções que deixam algumas passagens muito difíceis de se entenderem porque usam uma linguagem mais erudita. Por exemplo, vou ler aqui para vocês. Mateus capítulo 6, no verso 1, na versão Almeida Revista Corrigida, que é a mais tradicional de todas aí. O verso 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Agora, essa mesma passagem na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Então tá vendo como é a versão de hoje, então fica muito mais fácil de entender. E aí eu começaria por aí também. Pega uma versão de fácil entendimento para você não ficar tão perdida. Eu tenho aqui, essa aqui é a NTLH, que é essa que eu acabei de ler para vocês. Tem o NVT, que também é muito boa. A NVI também é muito boa para o entendimento. E é até legal, você pode usar essa versão para ler assim para qualquer pessoa, para criança, para idosos que às vezes não tem, às vezes alguns idosos são analfabetos. Você pode ler essa versão porque facilita muito o entendimento. Aí você pega uma pessoa que nunca foi à escola e quer ler uma passagem dessa revista Almeida corrigida, fica muito difícil de entender. Você pode encontrar essa Bíblia por aplicativo, gente. Eu tenho um aplicativo que tem várias versões, aí às vezes eu fico comparando os textos. Você pode ter ela de papel, que eu não abro mão de forma alguma, eu preciso ter uma Bíblia de papel. Essa daqui é a minha única NTLH em papel que eu tenho aqui em casa. A que eu tô usando atualmente é uma NVI, porque ela tem a lateral assim que dá pra você fazer anotações. Mas eu gosto às vezes de ler a NTLH e ir lá e anotar na NVI. Terceira dica, estabeleça um tempo curto diário. Aqui eu anotei que 5 a 10 minutos diários já são suficientes para criar um hábito e assimilar os ensinamentos aos poucos. Eu acho que isso vai de cada pessoa. Tem gente que vai ter a disponibilidade de ler 3 capítulos, 4 capítulos, fazer aquele plano anual que muitas pessoas fazem. Todo ano você lê a Bíblia toda. Você tem que ver o que funciona para você. Se você ainda não tem esse hábito e quer começar, eu quero criar essa rotina de ler a Bíblia todos os dias, então comece por aqui. Vai aos poucos mesmo, para você firmar esse hábito, porque se você começar muito intensamente, corre o risco de você acabar desistindo ao longo do caminho e deixando de lado. Então, como eu disse aqui, você pode pegar essas passagens interessantes que despertam a nossa curiosidade, principalmente histórias, e estipula um tempo ali para sua leitura. Como eu faço? Um hábito que eu tenho tentado fortalecer muito na minha vida. Primeira coisa do meu dia é fazer devocional. E é engraçado que hoje que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu não consegui fazer, gente. Então vai ficar agora pra parte da noite, porque eu tô gravando esse vídeo à noite. Mas geralmente eu faço meu devocional de dia, não é uma regra, porque tem dias que eu não consigo. O que acontece na vida de qualquer pessoa, você planeja,
mas às vezes as coisas não acontecem como nós planejamos. Mas geralmente pela manhã eu tenho ali o meu tempo com Deus, faço a minha leitura bíblica, se eu consigo ler um capítulo bem, e também tem dias que eu não consigo ler nada, que às vezes é um dia extremamente corrido, me planejei para acordar cedo e ter esse tempo com o Senhor, não consegui, pelos imprevistos que muitas vezes acontecem. Mas esteja sempre que possível neste lugar, lendo a palavra, alimentando a sua alma, a sua mente, o seu coração. A palavra é alimento. E uma outra coisa que eu faço também à noite, a última coisa que eu faço é também ler a Bíblia, nem que seja um versículo, ou às vezes eu dou continuidade no que eu já estava lendo pela manhã, porque eu notei que todas as vezes que eu estava indo dormir, ou mexendo no celular, ou assistindo um vídeo, vendo um filme, eu ficava com a minha cabeça, parecia que eu não desligava, parecia que eu não conseguia descansar, ou então eu ficava sonhando com a última coisa que eu fiz ali durante a noite, ou acordava pensando na última coisa que eu fiz. Então eu falei assim, olha, eu quero colocar na minha mente a palavra. Então eu tenho percebido que eu consigo dormir melhor, eu não fico sonhando, preocupada com várias outras coisas, tensa, sabe? Eu consigo me desligar e eu acordo já pensando no Senhor. Isso aqui é legal. 4. Reflita e anote o que você aprendeu. Vão ter dias que você vai ler e você não vai absorver nada, não vai ter nada para anotar, mas vão ter dias que o Senhor vai ministrar algo no seu coração. Mas aqui a dica é você meio que se forçar a refletir e a anotar algo. Eu sempre tento fazer isso, anotar o que eu aprendi ali no dia ou o que o Senhor falou comigo, e isso gera muitos vídeos aqui no canal, às vezes o Senhor me dá algumas palavras e eu trago aqui pra vocês, coisas pro meu dia a dia, pra algumas situações que eu tô vivendo. Então é muito importante ter anotado, e depois, gente, melhor ainda é você poder revisitar essas páginas e ver as coisas lindas que o Senhor falou ao seu coração ou que você aprendeu ali com a palavra. É muito bom. 5. Busque contexto e ajuda em comentários bíblicos. É muito bom você ter alguma Bíblia de estudo, algum lugar que você possa buscar uma explicação mais profunda a respeito daquilo que você está lendo, porque muitas coisas nós não vamos entender e vai estar muito relacionado à cultura da época, sabe? O entendimento, o que o autor quis dizer para quem. Então é importante você buscar esse contexto, nunca tentar isolar um versículo apenas, mas entender o contexto para você não aplicar ele errado. Até em pregações mesmo a gente tem que tomar cuidado, às vezes pegar um texto ali, gente, doutrinas às vezes são baseadas em textos fora do contexto. Tem que tomar muito esse cuidado e busque estudar, tire um tempo ali um dia, poxa, eu fiquei com uma dúvida, não passa reto. Vai pesquisar, né? Entra aí no Google, pega ali uma fonte confiável para você tirar a sua dúvida, busca a palavra ali no original, gente, isso é muito importante, é muito legal, amo fazer isso quando eu consigo, tem dias que eu digo. E agora eu vou deixar um extra, um bônus aqui para vocês que não pode faltar. Chame o Espírito Santo para a sua leitura bíblica. Porque ele é o autor da palavra. Por mais que as pessoas batem na tecla, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, Deus usou pessoas para transmitirem a sua mensagem, mas ele é o autor. A ideia foi dele. Ele inspirou essas pessoas. Então já teve muitas vezes que eu não entendi o texto, eu buscava ali numa Bíblia de estudo também, sabe, parecia que faltava algo. Uma vez um pastor até me aconselhou e falou assim: antes de você ir para a Bíblia de estudo, pergunte para o Espírito Santo o que ele quer dizer através daquela palavra. Depois você vai para a Bíblia de estudo. Eu achei isso bem legal. Aí às vezes eu ficava fritando ali a cabeça, porque, gente, muitas vezes não é questão de raciocínio, de lógica, mas é uma revelação do Espírito Santo. Então chame por ele. Fala: Senhor, eu não tô entendendo, me ajuda. O que o Senhor quer me revelar aqui? Gente, tem passagens que, sabe, quando vem algo no seu coração e te marca, você pode ter certeza que é o Espírito Santo te trazendo uma revelação sobre aquilo. Então sempre chame o Espírito Santo, o autor, para te conduzir na sua leitura. Então essas foram as dicas do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem em prática, tá? Depois me conta aqui como que tá sendo a sua experiência. Eu sei que ler a Bíblia é transformador. Por mais que algumas pessoas digam que é um livro mentiroso, que não é verdade, foi escrito por homens, Deus não existe, blá 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 blá. A verdade, gente, é que crer na palavra e praticá-la não me faz mal nenhum. Ainda que essas pessoas estejam certas, tá bom, elas estão certas. Deus não existe, a Bíblia é mentirosa,
Mas eu não tô perdendo nada em crer nela, não tá me fazendo mal, pelo contrário, tá me trazendo vida, me fazendo muito bem, amar o Senhor e viver essa palavra. Então, eu não vou parar de ler, vou continuar lendo, crendo, vivendo, obedecendo, porque eu creio sim que Deus existe e que Ele é bom, Ele é justo, Ele é poderoso. Já tive muitas experiências com Ele, então não tem como eu dizer que Ele não existe. Ele existe sim e Ele é um Deus muito bom. Então, eu espero que seja bênção na sua vida esse vídeo. Compartilhe, mande para outras pessoas, abençoe a vida delas também. E um beijo para vocês, até o próximo vídeo.